Jornal Anhanguera de volta e as buscas pelo analista de sistemas desaparecido na Chapada dos Veadeiros chegaram ao 9º dia. Os bombeiros contam com uma equipe de 16 homens e 2 cães farejadores. As operações são feitas principalmente por mergulhadores no Rio São Miguel. Jacob Vilar Santana, de 31 anos, está desaparecido desde o dia 1º de dezembro, depois de ser surpreendido por uma cabeça d'água na região do Vale da Lua, lá em Alto Paraíso. Até agora, só o colete salva-vidas usado pelo analista de sistemas foi encontrado. Mudando de assunto, a gente fala agora de um assunto que envolve milhares de pessoas aqui no entorno. Muita gente que mora nas cidades aqui da região trabalha em Brasília e utiliza o transporte público. Só que as reclamações são muitas. Ônibus lotado, más condições, poucas linhas, engarrafamento. Tudo isso torna a viagem muito cansativa. Vou conversar aqui agora ao vivo com a Nayara, que está aqui no estúdio com a gente. Hoje de manhã ela foi sentir na pele o que esses passageiros enfrentam. Nayara, você acompanhou uma parte só desse trajeto e já viu que esses passageiros levam muito tempo, não é isso? Boa tarde para você. Oi, Thalia, ótima tarde para você e boa tarde também para quem está em casa. Exatamente, né, Thalia? É uma situação que a gente sabe que existe aqui no entorno há muito tempo, até mesmo porque a gente recebe várias mensagens no nosso WhatsApp de passageiros, né, usuários do transporte coletivo, pedindo para a gente fazer reportagem para poder repercutir esse assunto, né? Quer dizer, são situações aí, gente, de pessoas que precisam sair de casa 3 horas da manhã, principalmente os moradores ali de Valparaíso de Goiás, de Jardim Ingá, para conseguir chegar em Brasília 8 horas da manhã. Inclusive, né, recentemente eles abriram ali aquelas linhas do BRT para que os ônibus pudessem passar, mas uma reclamação que chegava aqui para a gente é que o momento de maior trânsito é exatamente antes de chegar nesse percurso, então não estava adiantando muito a vida aí dos passageiros, né? Exatamente. O que esses passageiros relataram para mim hoje pela manhã, na hora que a gente foi fazer o percurso daqui de Lusiânia até em Brasília, é que o congestionamento mesmo fica ali no Chifrudo, em Valparaíso, logo depois de um shopping. A gente tem inclusive umas imagens, né, que foram feitas hoje de manhã. Vamos jogar aqui no telão? Ver. Isso tudo é antes desse ponto, né? Exatamente. Em que tem a linha do BRT. Nessas imagens em que vocês estão vendo, é um pouco antes do Jardim Ingá. A gente percorreu a BR-040, né, nas paradas, e a gente percebe também que as paradas sempre são lotadas, né, que aí já é um outro problema, e todo mundo já pega ali o ônibus, geralmente nas paradas ali, Jardim Ingá, Valparaíso, e aí depois dá continuidade a Brasília. Isso desde cedo, né? A gente está vendo o engarrafamento ali. Só para vocês terem uma ideia, a nossa equipe chegou na BR-040 por volta de 5h30 da manhã. Então a gente primeiro analisou a situação ali das paradas, eu cheguei a conversar com algumas pessoas que já estavam esperando o transporte público há horas, né? Tem pessoas, como eu disse, que saem de casa ali cerca de 3 horas da manhã, até mesmo para poder evitar esse congestionamento e também evitar de pegar ônibus lotado, né? Porque pensa aí, uma viagem que demora aí cerca de 2 horas, 2 horas e meia, como vocês vão ver na reportagem daqui a pouco, então é complicado as pessoas ficarem em pé o tempo todo, né? E a reclamação é geral, né? A gente tem pesquisas que mostram também que está todo mundo insatisfeito, não é isso? Tem, eu trouxe uma pesquisa que diz o seguinte: o Ministério Público de Brasília divulgou recentemente uma pesquisa em que 2.000 pessoas foram ouvidas. Cerca de 70% dos passageiros avaliaram como péssima a situação dos ônibus do Distrito Federal e também do entorno. Tempo de espera, lotação e insegurança estão entre as principais reclamações dos usuários de transporte público rodoviário do DF e também do entorno. Então, vamos ver a reportagem. Se as paradas pela manhã estão sempre lotadas, ônibus nem se fala. Sempre lotado, todo dia. Faltando ônibus para nós, ainda mais na chuva que enrola mesmo. Essa jovem aprendiz sai de casa às 6 da manhã para conseguir chegar em Brasília às 8. E a situação é a mesma, todos os dias. Além de passar poucos, passam muito cheios. E eu fico assim pensando que às vezes até esse é o objetivo, passar poucos para ir bastante cheio e ter esse ganho mais da passagem do pessoal. Bom, diante de tanta reclamação dos moradores do entorno, nós resolvemos então, eu e o repórter cinematográfico Jardélio Pascoal, fazer uma viagem até Brasília. Esse ônibus, ele é de Lusiânia, mas nós pegamos ele no Jardim Ingá por volta de 6h10 da manhã. E nós vamos até o ponto final para a gente saber quantas horas a gente vai ficar aqui dentro desse ônibus.
Esse, segundo os passageiros, é o ponto mais crítico da BR-040, porque nós estamos no Chifrudo aqui em Valparaíso. O motorista conseguiu fazer um desvio, então ele acabou conseguindo fugir um pouco do trânsito, mas ainda assim nós estamos parados. E é uma situação que acontece todos os dias. Eu já conversei com várias pessoas aqui dentro do ônibus e todo mundo me conta a mesma coisa. Tem gente que demora quase 3 horas para chegar até o trabalho. É a situação dessa senhora aqui, que eu vou chegar mais perto dela. E todo dia é a mesma coisa, só que não é só isso, né? Às vezes, esse ônibus está até legal, né? Mas às vezes o ônibus é situação bem crítica, né? Bem pior do que isso aqui. É todo dia essa viagem aqui, ninguém aguenta mais. O que eles vão fazer pela gente aqui, pelo entorno? Em relação à estrutura do ônibus, já me contaram que às vezes chove até dentro do ônibus. Como é que esse ônibus, é que a situação dele, não tem nem como a gente se encostar, segurar dentro de nós tão cheio desse. E uma passagem caríssima ainda. Um absurdo. Congestionamento por todos os lados, filas e mais filas de carros. É revoltante, tem dia que eu choro dentro do ônibus, de revolta mesmo, de sair do Jardim Gá, eu acordo 4h30 da manhã para chegar às 9 horas em Brasília. É muito triste, é doído, é sofrido. Eu que pego o ônibus todos os dias, eu sei que é sofrido. Eu sofro com isso e a minha filha também. Você fica cansada, meu bem? Eu fico. Muito cansada. Muito cansada. Às vezes eu fico até dormindo. Sentar é um privilégio e quem não consegue chega a passar mal. Esses dias tinha uma mulher passando mal aí eu tava do meu lado, aí eu vi ela passando mal e quase desmaiando, sabe? Por causa do calor, tava muito quente. Aí eu fui, levantei, dei lugar para ela sentou e ela agradeceu tanto, ficou tão feliz, tadinha, porque a situação é difícil, é muito complicado. Dona Ozeide já não aguenta mais, mas ela não tem alternativa, é o único jeito de chegar até o trabalho. Tem dia que eu vou sentar bem ali no chão, porque não tem lugar. Eu todo tempo descer, estou então em pé. E é cheio, cheio mesmo. Na escada, tudo tem gente, no motor, tudo vai gente. Pego 5 horas e chego lá 8h30. Pra lá. Quer dizer, metade do seu dia você está dentro do ônibus? Metade do dia estou dentro do ônibus. Em pé, lotado, não tem condição. Passagem só aumenta, né? Só aumenta. E a qualidade do ônibus? Nada. Não melhora nunca. Mas é a vida da gente, né? Tem que trabalhar. Olha, a gente já vai descer no ponto final, já são cerca de 8h30 da manhã, nós saímos lá do Jardim Gá por volta de 6 horas. Nós ficamos parados cerca de 50 minutos. Segundo os passageiros, se não fosse isso, a viagem ia ser bem mais rápida. Então, esse é o ponto final, a viagem demorou cerca de 2h30. E na volta para Lusiânia, flagramos mais uma situação corriqueira, segundo os passageiros. O ônibus quebrou. Mais uma vez. Essa já é a 3ª vez que isso acontece com o Guilherme só este ano. Ainda bem que hoje não está chovendo. E quando chove, aí que o bicho pega, né? Nós temos que ficar esperando debaixo de chuva ou sol. Por sorte, um outro ônibus não demorou a chegar. E lá vão os passageiros seguir viagem. Que situação, né, Nayara? Eu vi ali, você passou cerca de 2h30 acompanhando esses passageiros. Deu para sentir um pouquinho o que eles passam? Porque você estava ali no seu horário de trabalho, eles estavam indo para o trabalho ainda, né? A gente consegue imaginar como já chegam cansados, né? Pois é, foi o que eu comentei com os passageiros lá no ônibus, porque a gente teve tempo suficiente para conversar, né, Thalia? Deu tempo para conversar, conhecer essas pessoas que usam o transporte coletivo todos os dias. Na reportagem a gente mostrou uma mãe, né, que ela leva a filha de 8 anos ali, todos os dias para Brasília. Muitas crianças a gente viu nas imagens ali também. Exatamente, porque ela vai trabalhar, não tem com quem deixar a filha, então a filha já vai e estuda lá em Brasília, estuda em uma escola integral. Mas se a mãe acorda 3 horas da manhã, por necessidade, porque quer evitar esse congestionamento, quer evitar ônibus cheio, como ela pegou desta vez, a filha também precisa acordar. E a gente viu ali que muitas vezes as pessoas recorrem sentando nas escadas mesmo do ônibus. Se puder rodar mais imagens aqui novamente para a gente ver, porque falta lugar, tem superlotação, muita gente em pé nos corredores principalmente, né, Nayara? Eles também me disseram, Thalia, que hoje foi uma exceção, que o ônibus estava praticamente vazio se comparar aos outros dias em que eles me contaram que às vezes não tem lugar para colocar o pé.
Quer dizer, se você quer descansar a perna um pouco e tira o pé ali um pouquinho, já não tem aonde colocar o pé novamente, de tão lotado que fica. E realmente, eu fiquei ali 2h30 em pé, como vários outros passageiros, já deu para cansar. Então, imagina quem precisa passar por isso todos os dias. E não é só na ida, a gente sabe que na volta, às vezes, o trânsito é maior e os ônibus chegam a ser até mais cheios. É muito tempo perdido, né? Enquanto a gente está rodando a reportagem, falando desse assunto, estão chegando algumas mensagens aqui pra gente também, Nayara. Vou começar com uma mensagem da Edivânia, de Cidade Ocidental. Minha filha vai todos os dias às 4h da manhã, só chega às 8h em Brasília. Ela mora em Cidade Ocidental e até o ponto ela ainda vai a pé. Olha só o transtorno, né? 4h para chegar no trabalho e depois, como você disse, tem a volta, né? A Eduarda do Jardim Gá também está falando sobre esse assunto. Diz que na hora de voltar para casa, o engarrafamento chega até a altura da passarela amarela de Valparaíso. A gente sabe bem como é que é a noite ali, né? Muitas vezes esse tempo mesmo que eles passam e onde eles passam voltando, ou seja, aí um total de 5, 6 horas dentro do ônibus por dia, quase o horário que a pessoa trabalha, né? E passageiro de todas as idades, idosos inclusive, que em época de calor, né, deve sofrer o dobro, porque fica aquela sensação de abafamento. A gente fala de um termo popular que o tempo está abafado e as pessoas acabam passando mal, como disse ali uma senhora que ela ônibus já viu. Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado, sem estrutura, né, uma situação muito complicada. Uma outra coisa também que nós relatamos aí na reportagem é que às vezes pode ser que aconteça do ônibus estragar. Tem gente que já não tem mais justificativa para passar aí para o chefe, para o patrão, enfim, o motivo aí do atraso. Né? Bom, a gente foi atrás de algumas respostas, né, Nayara? Em nota, a CT Expresso, empresa que leva passageiros de Lusiânia a Brasília, disse que nos horários de pico são 40 veículos funcionando, sendo que 20 vão para a rodoviária do Plano Piloto, 10 para o setor gráfico e W3 Norte e 10 para W3 Sul. Ainda segundo a empresa, o intervalo entre o ônibus é de 5 a 8 minutos. Sobre a qualidade dos veículos, a empresa diz que faz manutenção todos os dias, mas que eles podem quebrar mesmo assim. Já sobre a superlotação de passageiros, a empresa diz que isso ocorre porque usuários do Jardim Gá e de Valparaíso também utilizam os ônibus da CT Expresso para ir até a Brasília. A empresa atende aí cerca de 12 mil pessoas por dia. Sobre a questão do trânsito, nós entramos em contato com a Via 040, empresa responsável pela BR-040, mas até o fechamento dessa edição nós não tivemos resposta. Pois é, Nayara, dizer que está superlotado porque tem passageiro entrando no percurso, né, no Jardim Gá, Cidade Ocidental, acredito eu que não seja lá uma boa desculpa, porque tem que prever a quantidade de passageiros que vão até o DF, né? E o nome já não é à toa, né? Se diz transporte público, é pago ali um valor X pela passagem, cerca de R$ 6,75, R$ 7,00, depende aí do trajeto. E todos que pagam têm que ter e todos que o conforto pagam precisam, né? Quer dizer, receber o retorno do valor da passagem, né? Que é com infraestrutura, mínimo sentar para um lugar para poder sentar. A questão do trânsito, né? Pode ser que seja inevitável. Tem algumas alternativas aí que precisam ser estudadas, né, Thalia? Mas o fato é que é uma questão de anos. Né? Quantas vezes nós já fizemos reportagens aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição, relatando exatamente essa situação. Mas hoje foi uma situação diferente porque a gente queria viver na pele e mostrar de fato como é. Tá certo, Nayara. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela reportagem. Obrigada a você, Thalia. Até mais. E mudando de assunto, tem reclamação de moradores de Valparaíso que estão sofrendo com os buracos e com a falta de coleta de lixo. Em algumas ruas é complicado até a entrega de compras, já que o caminhão não consegue passar. Rua 7, bairro Ipanema, Valparaíso. Segundo os registros da prefeitura, essa rua está asfaltada, mas não é isso que encontramos quando chegamos aqui. Na prefeitura consta que a rua tem asfalto? Consta que aqui tem asfalto e aqui não tem nada. Aqui não tem caminhão de lixo, não tem esgoto, não tem asfalto, não tem nada. Dá só uma olhada nessa cratera. Ela é o resultado de água da chuva que não tem para onde escorrer. O local também não tem bocas de lobo. Para passar com as crianças é preciso ter muito cuidado. Receber entregas aqui é complicado e a rua ganhou até um apelido. Essa é uma rua dos esquecidos. Porque não vem ninguém, nós estamos aqui abandonados, nós não tem asfalto, não tem nada. Não tem como as crianças brincar de tarde. A Silvana convive com este problema há pelo menos 17 anos. Ela não consegue passar por algumas ruas com o carro. E para chegar em casa é preciso dar uma volta bem grande. A gente faz um pedido, a pessoa não vem, pede um gás, demora a chegar porque não tem como passar na rua. Você quer sair de casa,
tem que dar uma volta imensa para você ter que procurar os lugares certos para você passar. Tá difícil aqui. Alguns moradores já tiveram prejuízos por conta dos problemas na rua. A Graciete perdeu vários móveis da casa. Segundo a moradora, em outubro do ano passado, a chuva derrubou o muro da casa do vizinho. A água invadiu a residência. Foi devido a essas águas da chuva que aconteceu uma queda do muro do vizinho do fundo da minha casa e aí a água entrou com tudo, fazendo sérios danos e prejuízo a mim. Tem um ano que eu moro de aluguel, sem nenhum recenseamento de ninguém, nem da prefeitura, nem de ninguém. E não é só a falta de pavimentação que está incomodando os moradores aqui no Jardim Ipanema. Aqui na rua Pacaembu, o problema é este daqui. Segundo os moradores, o caminhão de lixo não passa há 2 semanas. E o resultado é este: lixeiras lotadas. 2 semanas que a gente está sem uma coleta de lixo aqui na rua. Já entrei em contato com a companhia de infraestrutura por 2 vezes. A primeira vez eles ficaram de mandar uma equipe, demorou, mas veio só ligar as luzes do poste. E a segunda vez eles falaram que não tinham um contrato mais para prestar esse serviço. Por conta dessa montanha de lixo, a casa da dona Mercedes está lotada de moscas. As janelas precisam ficar fechadas o tempo todo. Quando começa a jogar lixo aí, as moscas começam a montes e montes de mosca. Dentro de casa você não tem paz, você tem que estar batendo pano para um lado para o outro para elas saírem, ou então bater veneno. Eu bato veneno, eu passo mal. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos de Valparaíso informou que o contrato de licitação para pavimentação asfáltica do bairro Ipanema já foi assinado e aguarda a passagem do período de chuva para iniciar os serviços. A pasta disse ainda que durante o ano foram feitas diversas intervenções de terraplanagem nas vias, além de fazer operações tapa-buracos. Disse ainda que faz a manutenção das ruas, mas que só podem atuar depois da chuva. Quanto à coleta de lixo, a empresa responsável pelo serviço realiza a coleta 3 vezes por semana, mas a prefeitura está com licitação aberta para a contratação de uma nova empresa para fazer então esse serviço. E tem morador procurando pelo bichinho de estimação que sumiu. A gente começa com a Jaqueline Vaz, moradora de Lusiânia, que está à procura do Bruce. Ele é da raça Pug e sumiu próximo ao antigo posto de saúde do Parque Estrela Dalva 4. Se você tiver aí informações sobre ele, pode entrar em contato pelo telefone 99666-8420. E tem participação aqui no Jornal Anhanguera com as fotos que vocês mandam aqui pra gente. A Fernanda Caroline, a Bianca Fernandes e a Andressa Braga são lá do Parque Estrela Dalva 2, aqui em Lusiânia. Estão sempre ligadinhas aqui na TV Anhanguera, acompanhando a nossa programação. Grande abraço então para vocês, Fernanda, Bianca e Andressa. A Hilda Nepomuceno também mandou foto. Ela é do setor Mansões Camargo, em Águas Lindas. Disse que está todos os dias aí acompanhando a gente, assistindo o Jornal Anhanguera. Beijo para você, Hilda. Tem também o Jefferson Souza, do Parque Alvorada 1, em Lusiânia. Ele mandou mensagem também, disse que não perde aí uma edição do jornal. Valeu, Jefferson. E por último tem ainda o Ornei Pacheco, morador lá de Valparaíso. Ornei, obrigada pelo carinho, um abraço para você. E você também pode mandar a sua mensagem, sua foto, é só entrar em contato aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 984424000. E veja a seguir, a Camila Castro traz os detalhes da previsão do tempo ao vivo aqui no estúdio. Falando em tempo, o que você faria se estivesse dirigindo e fosse surpreendido por uma enchente? Ainda hoje a gente vai mostrar dicas de como se comportar em uma situação de emergência como essa. E você vai ver também a expectativa do setor têxtil para o Natal desse ano. Não saia daí que a gente volta já.